Família tricolor, segura essa. O São Paulo finalmente quitou o famoso bicho prometido aos jogadores pela classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Isso aconteceu antes do jogo contra o Mirassol e a notícia veio como um alívio dentro de tanto caos. Os caras do elenco já estavam com esse valor pendente desde o fim do Brasileirão do ano passado, e mesmo sem uma data definida para o pagamento, já era algo que rondava os bastidores como uma sombra pesada. A diretoria, que vive prometendo e nem sempre cumpre, dessa vez apareceu com o dinheiro na mão. Mas calma aí, esse pagamento tem um pano de fundo que precisa ser exposto. Para conseguir honrar com esse compromisso, o São Paulo teve que recorrer a um pedido de socorro. A diretoria foi até a Conmebol pedir a antecipação de grana das premiações da Libertadores? Detalhe, esse pedido foi feito com intermédio do próprio presidente Júlio Casares diretamente com Edinaldo Rodrigues, o chefão da CBF. Ou seja, foi no sufoco, foi no limite, mas foi pago. A grana veio da participação na fase de grupos, incluindo as partidas fora de casa e as vitórias que somaram milhões em dólares e, claro, ajudaram a aliviar o fluxo de caixa do clube. Mas isso também escancara o tamanho do buraco financeiro em que a gente está. Porque, sejamos sinceros, é surreal um clube como o São Paulo, com sua grandeza, depender de antecipação de premiação para pagar uma dívida com seus próprios jogadores. Isso mostra o quanto estamos respirando por aparelhos. A própria diretoria admitiu que era necessário resolver isso logo, principalmente porque a fase de grupos já terminou. E aí a gente entende que o clima nos bastidores, mesmo com Libertadores em andamento, não é de festa, é de tensão e sobrevivência. Estamos numa temporada importantíssima, mas com o caixa na lona. E a pergunta que fica é: até quando vai dar para segurar esse rojão? Para quem acha que é exagero, vale lembrar: o balanço financeiro do clube mostrou um rombo de 287,6 milhões só no ano passado. E a dívida total? Quase 1 bilhão. É um valor que assusta, principalmente quando a gente vê outros clubes mais organizados financeiramente disparando em estrutura, elenco e planejamento. Enquanto isso, no Morumbis, a gente depende de manobras financeiras e favores institucionais para conseguir pagar o básico. E isso não é apenas uma questão contábil, isso respinga diretamente no campo. Jogador motivado é jogador pago. E se o salário atrasa, se a premiação não vem, o vestiário vira uma panela de pressão. A gente reconhece que a diretoria conseguiu fazer o pagamento e que isso é um ponto positivo, mas não podemos aplaudir como se fosse um gesto heróico. Era obrigação. A verdade é que o São Paulo continua vivendo uma crise estrutural profunda. O torcedor não aguenta mais só notícia de bastidor tenso, de dívida impagável, de improviso. A gente quer projeto, quer clareza, quer responsabilidade. Chega de apagar incêndio com gasolina. Esse pagamento não pode mascarar os erros que nos trouxeram até aqui. A diretoria precisa vir a público, abrir o jogo e explicar qual o plano para tirar o clube desse buraco, porque essa corda está esticando demais. E o mais preocupante é que mesmo com a Libertadores rendendo um bom dinheiro, isso não resolve os problemas estruturais do São Paulo. O torcedor já entendeu que não dá para viver só de premiação. O que precisamos é de uma gestão profissional de verdade. Chega de empurrar com a barriga, chega de depender de pedido especial para a CBF, liberar verba. E o que mais assusta é pensar que esse tipo de improviso pode virar rotina no clube. Porque se o São Paulo teve que correr atrás de ajuda só para pagar um bônus, imagina quando tiver que segurar uma folha salarial inteira ou bancar reforços prometidos para a próxima se já não bastasse o drama financeiro e a necessidade de pedir dinheiro adiantado. O São Paulo ainda se viu envolvido em uma polêmica internacional que pode respingar forte, dentro e fora de campo. O volante Damian Bobadilla, recém-chegado, foi acusado de xenofobia por Miguel Navarro, do Talleres, após a partida pela Libertadores. Segundo o jogador argentino, Bobadilla teria disparado a frase "venezuelano morto de fome" durante uma discussão em campo. A denúncia foi séria, foi registrada em boletim de ocorrência e agora está nas mãos da Polícia Civil e da Conmebol. O clube imediatamente soltou nota repudiando qualquer tipo de discriminação, como deve ser. Mas o estrago na imagem já foi feito. E agora o torcedor assiste tudo isso com angústia.
Não é fácil pra gente que ama esse clube ver o nome do São Paulo sendo associado a algo tão grave. O tricolor tem uma história de luta por igualdade, de inclusão e respeito. Sempre foi um clube com atletas de todas as origens, raças, países. Então, quando surge uma acusação dessa magnitude, mexe com a base da nossa identidade. Por mais que Bobadilla tenha dito em rede social que foi ofendido primeiro, que a troca de insultos aconteceu num momento de tensão em campo, isso não diminui o impacto da frase dita. O jogador reconheceu o erro, pediu desculpas e prometeu se retratar pessoalmente, mas isso não impede que a situação gere consequências. A diretoria, neste ponto, agiu rápido e corretamente ao manifestar publicamente repúdio e anunciar medidas educativas através da área de compliance. Não adianta passar pano. Se houve erro, que se investigue e que se corrija com firmeza. Agora, é preciso cuidado. O clube não pode ser injusto com o atleta antes da conclusão das investigações, mas também não pode fingir que não aconteceu nada. A linha entre defesa institucional e responsabilidade social é fina, e o são. Paulo precisa andar nela com equilíbrio. O mundo inteiro está de olho e a Conmebol já abriu expediente disciplinar. Esse tipo de caso, se confirmado, pode render sanções esportivas severas. Enquanto isso, a Polícia Civil aguarda Bobadilla para prestar depoimento, o que ainda não aconteceu até o momento da apuração. Isso preocupa. O atleta deixou o estádio antes de falar com as autoridades, o que não pega bem, mesmo que ele tenha feito uma manifestação pública depois. Já está agendada uma coletiva com o delegado responsável, que deve trazer mais informações sobre os próximos passos. O torcedor, do lado de cá, só espera que tudo seja esclarecido o mais rápido possível, porque além de tudo isso afetar o ambiente no vestiário, também interfere no nosso desempenho dentro de campo. É uma bomba no pior momento possível. Estamos disputando uma Libertadores com jogos decisivos pela frente e ao invés de só falarmos de futebol, temos que lidar com mais uma crise. E veja bem, não se trata de passar pano para ninguém. Se houve erro, que se puna. Se for mal entendido, que se esclareça. Mas o São Paulo, como instituição, precisa se posicionar com mais firmeza daqui para frente. Precisamos resgatar a autoridade moral que o clube sempre teve. Não adianta só soltar nota bonita. O torcedor quer ver ação, transparência e, principalmente, compromisso com os valores que sempre fizeram do tricolor um clube diferente dos outros. Não dá pra fingir que esse episódio não mancha a imagem do time, ainda mais num cenário onde a pressão já é gigante por conta dos resultados e da situação financeira. O São Paulo está numa vitrine sendo observado por todos. O mínimo que esperamos agora é uma postura institucional firme, sem omissão, mas também sem precipitação. O jogador precisa se apresentar às autoridades, contar sua versão com clareza e enfrentar as consequências, sejam elas quais forem. Porque mais do que defender jogador A ou B, a gente precisa defender o nome do São Paulo. Esse nome é gigante demais para ser arrastado por erros individuais. E como se a crise financeira e a bomba do caso Bobadilla não fossem suficientes, o São Paulo ainda conseguiu se envolver em mais um episódio vergonhoso, dessa vez envolvendo a sua própria torcida. Um torcedor tricolor, acompanhado da família, foi ao Morumbis após a derrota para o Mirassol tentando tirar uma foto com o atacante Luciano e acabou sendo agredido com um tapa no rosto por um segurança terceirizado do clube. Isso mesmo, torcedor. Apanhando dentro do próprio estádio. E o mais revoltante, tudo isso na frente da filha menor de idade, que ainda teria sido ameaçada por estar filmando a abordagem. Que tipo de ambiente estamos criando dentro da nossa casa? O clube afirmou que afastou o profissional até o fim das investigações, mas isso não é suficiente para acalmar o torcedor. A verdade é que o sentimento de quem veste o manto tricolor é de revolta. O Morumbis deveria ser um lugar de acolhimento, de alegria, de encontro entre o time e quem o apoia nos piores momentos. Mas o que vimos foi o contrário, uma situação que mais parece cena de repressão. O torcedor relatou que apenas aguardava Luciano, com quem sua filha tinha contato pela esposa do jogador, quando o segurança apareceu exaltado, questionando a presença deles ali como se fossem invasores.
Não bastasse a humilhação, ainda chamaram a tropa de choque. É um completo absurdo, e mesmo que a versão oficial do clube diga que a esposa de Luciano não estava no estádio, isso não justifica a truculência da abordagem. O torcedor não invadiu o vestiário, não pulou catraca, não foi agressivo. Ele estava no estacionamento aguardando pacificamente até ser tratado como criminoso por um funcionário terceirizado. A partir do momento em que se levanta a mão contra o torcedor, aquele que sustenta o clube com amor e dinheiro, a linha do inaceitável é ultrapassada. E se o clube acha que basta afastar o agressor como se fosse um problema isolado, está profundamente enganado. Esse caso precisa de muito mais do que um afastamento protocolar. Precisa de retratação pública, responsabilização e mudança estrutural no tratamento ao torcedor. O boletim de ocorrência foi registrado. A Polícia Civil está apurando. Mas quem consola a filha desse São Paulino que viu o pai levar um tapa no rosto por querer tirar uma foto com o ídolo? Quem vai apagar da mente dela a imagem de ser escoltada para fora do Morumbis, aos gritos, aos xingamentos, sob ameaça? Isso é traumático. Isso não é São Paulo. Isso não representa a torcida. Isso é violência institucional e tem que ser combatido com força. O clube precisa rever urgentemente a forma como seus terceirizados são treinados para lidar com o público. Segurança é para proteger, não para intimidar. É para garantir a ordem, não para agredir torcedor. E esse tipo de conduta violenta é reflexo de uma estrutura mal gerida que não entende o valor da relação entre clube e torcida. O torcedor não pode ser tratado como inimigo, o estádio não pode virar um ambiente hostil. Se isso continuar acontecendo, a gente perde mais do que títulos ou vitórias. A gente perde a alma do clube, a conexão com a nossa essência. Fica aqui o nosso recado como torcedor apaixonado, mas consciente. Não vamos aceitar esse tipo de comportamento calados. Se for preciso gritar, a gente grita. Se for preciso protestar, a gente protesta. O São Paulo é grande demais para permitir que sua torcida seja machucada dentro de casa. Que esse caso seja um divisor de águas. Chega de omissão. Chega de empurrar para debaixo do tapete. Se o clube quer reconquistar a confiança da sua gente, tem que começar respeitando quem está do lado de fora das quatro linhas, mas vibra e sangra por esse escudo todos os dias. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Quem desembarcou no Brasil nesta semana? As redes sociais foram à loucura após fotos viralizarem mostrando um homem muito parecido com Anthony Martial, atacante francês ex-Manchester United, chegando em um aeroporto com características idênticas ao de Guarulhos. Bastou isso para a torcida do São Paulo explodir em especulações. Será que vem aí um substituto de peso para o artilheiro Caleri, que está fora da temporada por lesão? A suposta chegada de Martial, que atualmente está livre no mercado após o fim de seu vínculo com o United, acendeu uma chama de esperança no coração da torcida tricolor. O São Paulo, que vem sendo destaque pela ousadia no mercado da bola, pode estar prestes a surpreender o continente com uma contratação bombástica. E claro, o torcedor já começa a sonhar alto, imaginando o francês vestindo o manto sagrado no Morumbi. O mais curioso é que, além das fotos no aeroporto, também surgiram relatos de fãs que afirmam ter visto Martial em um hotel da Zona Sul de São Paulo, aumentando ainda mais os boatos. Ninguém da diretoria confirma nada oficialmente, mas o silêncio estratégico só alimenta as teorias. Afinal, quando o rio está cheio de rumores, pode muito bem vir uma enchente de verdade logo depois. Com o Caleri fora do restante da temporada por lesão, a urgência por um atacante experiente e com faro de gol aumentou. E Martial, mesmo tendo oscilado nos últimos anos na Europa, ainda carrega consigo o status de estrela internacional. Seria o francês o nome ideal para assumir essa responsabilidade? Pelo menos carisma e experiência em grandes jogos ele tem de sobra. Nos grupos de WhatsApp da torcida tricolor, o assunto dominou a sexta-feira. Vídeos, montagens, memes e até edições com Martial vestindo a camisa do São Paulo começaram a circular em ritmo acelerado. Para muitos torcedores, se a informação se confirmar, será um dos maiores movimentos do clube nos últimos anos.
algo que pode elevar ainda mais o patamar do time para as competições que restam na temporada. Agora, a nação São Paulina aguarda ansiosa por uma confirmação oficial. O que parecia ser apenas mais uma tarde comum se transformou em um furacão de expectativas. Se Martial realmente for anunciado, será um verdadeiro golaço fora de campo e uma resposta direta à altura da perda de Caleri. Fica a pergunta no ar: será que o Morumbi vai gritar "Vai, Martial" em breve? Anthony Martial é um atacante versátil, conhecido por sua velocidade, habilidade no 1 contra 1 e capacidade de finalização precisa. Ele atua principalmente como centroavante, mas também pode jogar pelas pontas, especialmente pela esquerda, cortando para dentro com sua perna direita, característica que remete ao estilo de jogo de antigos ídolos tricolores. Sua movimentação inteligente e explosão nos metros finais fazem dele um perigo constante para as defesas adversárias, algo que o São Paulo pode explorar muito bem com os lançamentos e triangulações promovidas por Zubeldia. Com um perfil mais discreto fora dos holofotes, Martial é um jogador que prefere falar com a bola nos pés. Sua personalidade tranquila e introspectiva pode ser o equilíbrio perfeito para um elenco que mistura juventude e experiência, trazendo uma mentalidade europeia focada no desempenho e na competitividade. Vindo de uma trajetória em clubes de elite como Monaco e Manchester United, Martial também pode contribuir no vestiário com uma postura profissional que inspira os mais jovens do elenco são paulino. No esquema tático de Luiz Zubeldia, que prioriza compactação, intensidade e ataques rápidos, Martial pode ser uma peça-chave. Sua facilidade para se deslocar entre as linhas, se apresentar como opção de passe e sua leitura de jogo para atacar espaços podem casar perfeitamente com a filosofia dinâmica e agressiva do treinador argentino. Ao lado de nomes como Luciano, Ferreira e Rodrigo Nestor, o francês tem tudo para elevar ainda mais a qualidade ofensiva do tricolor. Além disso, sua experiência em jogos decisivos como Premier League e Champions League pode ser um diferencial em momentos de pressão. O São Paulo, que tem calendário cheio e almeja títulos importantes, precisa de atletas que não tremam em jogos grandes. E Martial, apesar dos altos e baixos na carreira, sabe muito bem o que é encarar estádios lotados e camisas pesadas. Se confirmado, será não apenas uma reposição à altura de Caleri, mas uma oportunidade de o tricolor dar um salto de qualidade no cenário sul-americano. Poucos jogadores carregam consigo o misto de talento bruto e expectativa que cercam Anthony Martial. Nas temporadas 22-23 e 23-24, apesar de viver altos e baixos no Manchester United, o atacante francês protagonizou momentos de brilho que mostraram por que ainda é visto como um jogador capaz de decidir partidas. Quando esteve em campo, sua presença se fez notar. Arrancadas precisas, dribles secos e finalizações que tiraram o fôlego da torcida inglesa. Mesmo em meio a lesões e mudanças no comando técnico, Martial manteve uma média respeitável de participações em gols por minuto jogado, o que só reforça sua capacidade de impacto imediato. Na temporada 22-23, Martial começou com um papel importante na pré-temporada. E quando disponível, foi um dos atacantes mais produtivos do United em termos de movimentação e eficiência. Já em 23-24, embora tenha tido menos minutos por conta de um elenco mais competitivo e recorrentes problemas físicos, demonstrou maturidade tática e versatilidade, atuando tanto como centroavante quanto como ponta. Sua leitura de jogo e experiência em grandes palcos como Premier League e Europa League fizeram dele um jogador confiável em partidas importantes, mesmo entrando do banco. É justamente esse perfil que pode transformar sua possível chegada ao São Paulo em um verdadeiro acerto de mestre. Com a ausência de Caleri, o tricolor precisa de alguém que, além de assumir a camisa 9, tenha estofo para lidar com pressão, saiba decidir jogos grandes e agregue inteligência ao ataque. Martial entrega isso. Seu estilo de jogo casa perfeitamente com a proposta ofensiva de Luiz Zubeldia, que valoriza atacantes com mobilidade e visão de jogo, e que sabem atuar em harmonia com os meias criativos do elenco. Mais do que números, Martial carrega a aura de quem ainda tem muito a mostrar ao futebol. Um novo ambiente, longe dos holofotes europeus e imerso na energia vibrante do Morumbi,
pode ser o palco ideal para o renascimento de um talento que encantou o mundo ainda jovem. Se vestir a camisa tricolor, o francês não será apenas um substituto de Caleri, mas uma nova esperança de protagonismo para o torcedor são paulino, que já começa a sonhar com gols e noites históricas sob a luz da arquibancada vermelha. Branca e preta. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.